amor ao São Arcanjo. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Pare agora tudo o que está fazendo. Respire fundo, feche os olhos por um instante e acalme o seu coração diante da presença viva do Senhor neste dia 18 de maio de 2026. Segunda-feira, primeiro dia da nossa semana de combate espiritual. Este é o dia que o Senhor preparou para restaurar a paz do seu lar, para reerguer cada parede invisível da sua família e para devolver à sua casa o cheiro original de comunhão. Visualize com fé São Miguel, arcanjo, descendo sobre o teto da sua moradia com a milícia celeste em formação de batalha. Imagine os anjos guerreiros tomando posição em cada janela, em cada porta, em cada cômodo, enquanto a luz dourada do céu invade as paredes e os móveis da sua habitação. Neste exato momento, o exército do Altíssimo está parado ao seu lado, esperando apenas o seu amém para iniciar a obra. Iniciemos o nosso clamor traçando sobre nós o sinal da nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Filho e filha, a palavra de Deus tem o poder de derrubar muralhas que parecem eternas, de calar bocas que sussurram desespero e de selar lares que pareciam à beira do desmoronamento. Para o nosso combate de hoje, o Senhor nos entrega uma promessa poderosa registrada no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Preste muita atenção nestas palavras divinas, porque elas carregam mais do que uma declaração antiga de um patriarca. Elas trazem uma profecia que atravessa milênios e chega exatamente até a sua casa, neste exato instante, quando o líder espiritual de uma família decide servir ao Senhor. Toda a estrutura invisível que sustentava a discórdia começa a ruir os céus. Si dosai, badava, ó milênios, pado bruto, exorde, inclinam para honrar essa decisão. E o inferno é obrigado a recuar diante da autoridade espiritual que se levanta dentro daquele lar. Essa palavra é uma espada nas suas mãos. Hoje pegue-a, empunha e prepare o seu coração para o que vem agora. Meu irmão, minha irmã, eu sei que talvez você esteja me ouvindo dentro de uma casa onde as palavras secaram, onde a mesa do almoço virou um campo de batalha silencioso e onde o quarto do casal se transformou num território de costas viradas. Eu sei que você dorme ao lado de alguém e mesmo assim sente uma solidão maior do que a de quem mora sozinho. Eu sei que você abraça os seus filhos e ainda assim sente que o ar dentro da própria sala está pesado. De palavras não ditas, talvez exista entre você e seu cônjuge uma muralha invisível de gelo. Entre cônjuges, essa muralha foi sendo construída tijolo por tijolo, a cada discussão não resolvida, a cada silêncio prolongado, a cada vez que um virou o rosto e fingiu não ver a dor do outro. Pior do que o frio dessa muralha é o esgotamento da alma. Sustenta sozinha a esperança de que a casa volte a ser lar. Talvez você tenha chegado a pensar que não há mais volta, que o desgaste foi grande demais, que a tolerância chegou ao limite, que os filhos já se acostumaram a viver dentro desse clima e que o melhor seria simplesmente aceitar o congelamento como rotina. Talvez você tenha começado a ensaiar internamente o discurso de despedida. Talvez você tenha guardado dentro do peito uma maleta invisível que ninguém vê e que está pronta para sair pela porta.
A qualquer momento, talvez você tenha aprendido a chorar baixo durante o banho, para que ninguém perceba. Talvez o seu telefone tenha se tornado refúgio, porque dentro de casa não há mais quem queira ouvir você. Mas a promessa de Deus para você é de restauração completa. O Senhor é especialista em derrubar muralhas. O mesmo Deus que ouviu Josué declarar servidão sobre toda a sua casa, quer ouvir essa mesma declaração saindo da sua boca. Hoje as pedras desta muralha vão começar a se soltar uma a uma, enquanto esta oração avança e o calor do amor primeiro vai voltar a circular pelos corredores que andavam frios. Glorioso, São Miguel Arcanjo, Príncipe invencível das hostes celestiais, nós clamamos pela vossa poderosa intercessão neste momento de batalha profunda. Vós que sois o defensor inabalável dos lares cristãos e o guardião das famílias. Consagradas a Cristo, descei agora mesmo com o vosso exército de anjos, flamejantes sobre o teto desta casa. Nenhum espírito de divisão permaneça sentado em qualquer cadeira deste lar a partir deste instante. E agora São Miguel atravessa a porta de entrada desta casa, empunhando o estandarte da vitória celeste, e com ele toca o batente, toca a soleira, toca a maçaneta, e tudo o que entrou por esta porta, sem permissão divina nos últimos anos, é exposto à luz. Vão saindo agora as fofocas trazidas por visitas mal intencionadas. Vão saindo os olhos invejosos que cruzaram este lar. Vão saindo as palavras de maldição lançadas por vizinhos amargurados. Sai espírito de intriga, sai espírito de inveja, sai espírito de mexerico, em nome de Jesus, saia agora para nunca mais voltar. Avança, São Miguel, para a sala onde a família costuma se reunir e onde tantas vezes o silêncio constrangedor sentou-se no sofá como um quarto morador. Limpa esta sala com o sangue de Cristo, lava cada almofada, cada cortina, cada quadro, pendurado na parede, a muralha invisível de gelo entre cônjuges que se formou bem no centro deste cômodo. Começa a rachar. A partir de agora, avança para a cozinha, onde tantas vezes as refeições foram engolidas sem alegria, onde o copo foi colocado sobre a mesa com força demais e onde o prato foi recusado, com olhar duro. Purifica este lugar, onde o alimento deveria ser comunhão. Saia espírito de murmuração, saia espírito de reclamação, saia espírito de ingratidão à mesa. Em nome de Jesus, toca São Miguel cada panela, cada talher, cada toalha de mesa. Porque tudo o que toca o corpo de uma família precisa carregar bênção. Avança pelo corredor que liga os cômodos e que tantas vezes foi pisado com passos pesados de quem queria fugir da própria sala, expulsa do corredor. Toda hesitação, toda vontade de partir, toda saudade de quem já não pertence a esta família, avança para os quartos das crianças. Sela cada berço, cada cama, cada brinquedo, expulsa qualquer pesadelo, qualquer terror noturno, qualquer presença que tentou se aproximar da inocência dos pequenos enquanto dormiam. Saia espírito de medo, saia espírito de pesadelo, saia toda lembrança ruim que tentou se alojar no travesseiro infantil, em nome de Jesus. E por fim entra no quarto do casal, o lugar mais atacado de toda a casa. Quando o assunto é divisão familiar, atravessa esta porta São Miguel e lava com o sangue do Cordeiro o colchão, os travesseiros, os lençóis, o criado mudo, o guarda-roupa. Rasga com a tua lâmina celeste todas as teias de aranha espirituais que se prenderam nos cantos do teto deste cômodo durante as madrugadas de mágoa. Derramada arranca cada fio invisível que se enroscou nos abajures e nos quadros e levanta sobre este aposento uma muralha de fogo que nenhum demônio jamais conseguirá atravessar. A partir desta segunda-feira santa,
São Miguel agora se posiciona em frente a quem ora comigo e ergue acima da cabeça desta pessoa a sua espada flamejante, a lâmina afiada com o fogo do próprio trono do Altíssimo, e com ela vai cortar uma a uma as amarras espirituais que sustentaram a divisão dentro deste lar. Corta São Miguel todo, cordão umbilical maligno que liga esta casa a moradias antigas, onde a discórdia foi normalizada. Corta, São Miguel, todo o laço afetivo doentio que prendeu marido e mulher a relacionamentos passados ainda não rompidos diante de Deus. Corta, São Miguel, toda corrente de palavras ofensivas trocadas durante as discussões dos últimos meses. Corta, São Miguel, toda raiz amargurada plantada na infância de quem ora agora por pais que se odiavam diante dos filhos. Corta, São Miguel, todo nó cego que se formou no peito desta esposa toda vez que ela engoliu uma lágrima em silêncio na pia da cozinha. Corta, São Miguel, todo orgulho ferido que impedia este marido de pedir desculpa nos últimos meses. Corta, São Miguel, todo ressentimento acumulado nas conversas que terminaram com porta batida. Eu renuncio em meu nome e em nome de cada membro desta família a toda herança de divisão, a toda herança de adultério, a toda herança de violência doméstica, a toda herança de palavra dura à mesa, a toda herança de gritaria entre pais, a toda herança de avós que não se respeitavam, a toda herança de bisavós que viveram separados. Eu renuncio às maldições proferidas por gerações passadas sobre a linhagem desta casa. Eu renuncio em Brubres, em nome próprio, e em segunda pessoa também por todos os que ainda dormem sob este teto, a qualquer pacto silencioso de separação que tenha sido feito por antepassados, que viveram em sofrimento conjugal. Renuncio a toda inveja que tenha sido lançada contra este casamento, desde o dia do altar. Renuncio a todo presente envenenado que tenha entrado nesta casa com aparência de carinho, a muralha invisível de gelo entre cônjuges que ainda restava em pé, é atingida pelo fogo desta lâmina celeste e se despedaça pela autoridade do nome de Jesus. Quebre-se toda a corrente que separa esta família. Quebre-se todo o laço hereditário de divórcio. Quebre-se toda maldição lançada por parente invejoso sobre este casamento. Quebre-se todo pacto antigo de ruína familiar, agora mesmo neste exato segundo. Enquanto você me ouve, nada do que foi tecido pelo inimigo durante anos pode resistir a um único movimento da espada de São Miguel. As correntes caem aos seus pés como ferro derretido, a fumaça tóxica da discórdia que pairava sobre este teto começa a se dissipar. E o ar deste lar volta a ter o cheiro original de comunhão familiar e de respeito mútuo entre quem habita estas paredes. E agora chegou o momento de virar o jogo completamente, porque depois de expulsar e cortar a oração, precisa instalar a bênção definitiva em cada cômodo desta casa. Declaro neste instante, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esta moradia entra hoje numa nova era de paz. Declaro em nome de Jesus que o diálogo amoroso volta a habitar entre marido e mulher, debaixo deste teto. Declaro em nome de Jesus que os filhos crescem agora, vendo os pais respeitarem um ao outro e ouvirem um ao outro, até nas pequenas decisões do dia. Que esta cozinha volte a ser lugar de risada, que esta sala volte a ser lugar de oração em família, que o quarto do casal volte a ser santuário de afeto e fidelidade, que cada refeição compartilhada se torne pequena Eucaristia doméstica, que cada despedida pela manhã carregue palavra de bênção e que cada retorno ao final do dia traga abraço sincero. Cele-se este lar com o escudo de luz dos arcanjos. Cele-se cada janela contra olho mau. Cele-se cada porta contra a entrada de inimigo. Cele-se cada coração desta família contra palavras que ferem. Cele-se a memória dos filhos contra lembranças de gritos antigos. E neste instante quero lembrar você de Dona Iracema, costureira em Petrolina, PE, durante
quase 20 anos, ela viveu dentro de uma casa onde o marido só falava com ela aos gritos e onde os filhos cresceram acreditando que aquele tom era normal. Iracema rezava esta mesma oração todas as manhãs em silêncio. Enquanto costurava, ela contou depois que sentiu por meses um praxis, vento gelado, dentro da própria cozinha, como se houvesse alguém invisível sentado à mesa, observando as discussões num determinado dia. Ela despertou e a casa estava diferente. O marido pediu desculpa pela primeira vez em 2 décadas. Os filhos passaram a se sentar para jantar juntos e a costureira de Petrolina conta hoje que foi São Miguel quem foi cortando devagar e firme cada fio invisível que segurava aquela divisão. Eu lembro de Iracema para que você saiba que o que está sendo feito por você nesta oração tem precedente real e tem testemunho vivo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos e vós, príncipe da milícia, celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E agora vão sair da minha boca palavras que se inscrevem nos céus como decreto definitivo enquanto você me ouve, enquanto o seu fôlego ainda repousa nesta oração. Enquanto a sua atenção permanece firme, eu declaro que esta família entra hoje no maior tempo de paz da sua história. Eu declaro que cada conflito antigo perde a força. A partir desta segunda-feira, eu declaro que o marido encontra palavras gentis nunca usadas antes e que a esposa encontra paciência sobrenatural para os dias difíceis. Declaro que os filhos crescem dentro de um ambiente abençoado e nunca repetirão os erros conjugais das gerações anteriores. Eu declaro que toda dívida emocional acumulada entre os membros desta casa é apagada pelo perdão divino. Eu declaro que aniversários esquecidos voltam a ser lembrados. Eu declaro que datas importantes voltam a ser celebradas com mesa farta e abraço apertado. Nós decretamos que esta moradia se torna referência de unidade. No bairro, nós decretamos que vizinhos olharão para a janela desta casa e sentirão saudade do tipo de paz que sairá daqui. Nós decretamos que o nome desta família volte a ser pronunciado com respeito na vizinhança. Está decretado nos céus que nenhuma feitiçaria de divisão prosperará. Está decretado que nenhum encanto de separação encontrará brecha. Está decretado que nenhuma palavra de maldição lançada contra este matrimônio chegará ao seu destino. Está decretado que nenhum demônio de adultério encontrará porta aberta nesta casa. As estradas do entendimento estão abertas, as portas da reconciliação estão abertas, as janelas do diálogo estão escancaradas. Amém e amém. Depois de tudo o que foi declarado pelo nosso espírito guerreiro, vamos agora amolecer o coração e nos colocar como filhos amados diante do Pai, unidos como irmãos. Rezemos agora a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pela intercessão da nossa Mãe Santíssima, que carregou em seu ventre o autor mesmo de toda a paz familiar, peçamos sua proteção materna sobre cada filho, cada esposa, cada esposo desta casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E agora, antes de encerrarmos, receba sobre você, sobre cada parede e cada habitante da sua casa, a bênção tríplice do próprio Senhor,
sob as asas de São Miguel Arcanjo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a paz duradoura no lar, a paz nos casamentos, a paz nos quartos das crianças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acabou de receber a armadura celestial completa aqui no canal. Proteção de São Miguel Arcanjo. Nenhuma muralha de divisão construída por anos resiste a uma oração feita com fé e autoridade. No nome de Jesus, inscreva-se no canal e ative o sininho para manter o seu espírito e o seu lar blindados todos os dias. Eu espero você aqui amanhã no nosso mesmo horário para continuarmos esta caminhada de fé e de vitórias incontáveis. Fique na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e sob a proteção inabalável de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Fique com Deus. Até amanhã.